Bom dia, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Café a Mais Palavra. Hoje eu queria abordar com os irmãos o tema da dependência de Deus. Mas eu queria fazê-lo usando as Escrituras a partir da saída do povo do Egito e especialmente focado nos aspectos iniciais da caminhada do povo no deserto, não é? Eu creio que ao analisar esses textos, os irmãos vão perceber o governo e o controle absoluto de Deus acerca da vida do seu povo e uma certa inconsciência do povo quanto a esse cuidado e quanto a essa forma pela qual o Senhor os conduzia. Portanto, essa é uma mensagem que é de grande valia para todos nós, especialmente para aqueles que têm a sua carreira cristã iniciada recentemente, para que possam perceber uma condução do Senhor a despeito da sua própria consciência de que Ele o assim está fazendo. Tá? O texto que eu vou utilizar está em Êxodo no capítulo 13, no versículo 17. Diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. É importante que se entenda que Deus, conhecendo a realidade do seu povo, eles aqui tinham recentemente saído do deserto, Deus sabia que havia um caminho mais próximo até a Terra Prometida, mas que esse caminho é o caminho que aqui diz, caminho da terra dos filisteus. Quando você vai a Gênesis capítulo 10 e observa a genealogia, você vai notar que os filisteus, eles são claramente uma tipificação da natureza do eu. Esse seria até um bom estudo para que fizéssemos, para podermos compreender essas realidades. Então, fica notório que o Senhor não levou o povo pelo caminho mais perto, porque o caminho dos filisteus significaria, na tipologia bíblica, que eles seriam confrontados com o seu próprio eu. E isso é claro nas Escrituras, né? Isso é bastante claro nas Escrituras. E diz mais, porque se isso viesse a acontecer, o povo poderia vir a arrepender-se. Por quê? E ele continua, vendo a guerra. O arrependimento viria por causa de uma guerra, porque há uma guerra. É a guerra da vida egocêntrica contra a vida cristocêntrica. Na linguagem de Romanos, é a guerra da carne que milita contra o espírito. Mas eu diria até mais, o princípio indutor do ego, contrariamente a uma vida de dependência de Deus. Talvez essa seja a maior guerra, especialmente nos momentos iniciais da caminhada. Então, observem que o povo não teve a consciência do caminho pelo qual o Senhor os conduzia, mas o Senhor, conhecendo a interioridade dos seus corações, os conduziu por um caminho, embora mais longo, mas que os capacitaria a enfrentar essa guerra passo a passo. Mas não somente aí. O que acontece então? Eles saem, partem de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto.
E aí a palavra diz, o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Essa coluna de nuvem e coluna de fogo claramente vai representar, conforme vemos especialmente no livro de Números, o governo de Deus sobre o seu povo. Quando a nuvem andava, eles andavam. Quando a nuvem parava, eles paravam, não é? Afora, claro, o cuidado de Deus, porque a nuvem refreava o calor durante o dia e o fogo aquecia o frio do deserto durante a noite, não é? E pela graça de Deus, essa coluna de nuvem, coluna de fogo, nunca se apartou do povo. Mas vamos continuar. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Irmãos, aqui é o primeiro momento assim bastante maravilhoso, né, no processo da caminhada. Eles se acamparam defronte de Pi-Hairote. Pi-Hairote se situa nessa região de pântanos. É também chamado, se você estuda, o Lago de Mansalé. E significa o mar de juncos, ou mar de canas, ou mar de papiros. Inclusive, essa é a última palavra que aparece no hebraico. Senhor, a palavra do Senhor nos deixa claro, em Lucas 7, diz assim, João Batista enviou-nos a perguntar-te, quando João Batista manda seus discípulos a Jesus, és tu aquele que havia de vir ou esperaremos por outro? E tendo se retirado os mensageiros de João, começou o Senhor, a dizer à multidão acerca de João, que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada ao vento? Jesus estava falando àquela multidão que João Batista seria um homem levado pelos ventos? Uma cana sacudida pelos ventos? Claro que não, Então, esse mar de juncos, ou de canas, ou de papiros, está a referir-se a essa inconstância, a essa vacilação. Porque quando os ventos batem sobre a cana e sobre o junco, eles se movem, Então, observe o que está acontecendo aqui, é isso que eu queria chamar a atenção. Devemos notar que o povo saía de Ramsés, que é uma figura do mundo, depois eles passam por Sucote, como lemos, e depois então para Etã. E então eles iam seguir uma rota retilínea para baixo. E o que acontece? Aparentemente eles se voltam. E isso foi um despiste de Deus a favor do seu povo. Eles subiram de novo, voltaram. Essa volta foi para o norte e eles voltaram então até Pi-Hairote. Isso ficaria melhor exposto se tivéssemos aqui um mapa para mostrar aos irmãos. Então o que aconteceu? Os egípcios começaram a achar que os israelitas estavam desorientados no deserto. Porém, Deus estava fazendo uma obra misteriosa, com o intuito de confundir os egípcios e lhes preparar uma armadilha. Ao mesmo tempo, Deus estava preparando mais uma grandiosa experiência para o seu povo, no intuito de que eles pudessem ver a sua ação providencial e miraculosa. Era mais uma forma pela qual Deus visava gerar neles confiança no Deus que sabe todas as coisas, tem todo o poder e cuida do seu povo. Pelo relacionamento e pelas experiências, então, Deus desejava que seu povo pudesse conhecê-lo. Ou seja, às vezes Deus permite que a gente seja colocado em determinadas situações que nos parecem sem saída. Nós nos sentimos perdidos, nós não sabemos o que fazer. Porém, Ele o permite exatamente para mostrar o seu poder
e para demonstrar o seu agir sobrenatural. Quando estávamos no mundo, Ramsés, estávamos acostumados a fazer as coisas por nós mesmos. E agora somos treinados pelas circunstâncias a nos entregar às ações providenciais da misericórdia de Deus. Não é? É bastante comum ouvirmos. Antes parecia que eu tinha todas as coisas sob o meu controle. Antes as coisas estavam indo tão bem para mim. Agora não. Agora parece ao contrário. Parece que eu perdi as rédeas da situação. Não é? Começam a aparecer muitos problemas. Será que eu cometi algum erro? Será que não seria melhor regressar? Irmãos, essa experiência levaria o povo a se defrontar com o mar, para que posteriormente o Senhor abrisse o mar e o seu povo passasse. Eu estou chamando a atenção porque muito se fala da abertura do mar, mas pouco se comenta sobre o processo providencial de Deus gerando a situação pela qual eles haveriam então de ter a sua fé fortalecida e uma experiência real vivenciada, não é? Eu não vou me estender além do tempo necessário, mas eu queria dizer que aquilo que acontece aqui é o que foi dito como princípio a Abraão. Deus diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Na caminhada do povo, sabemos que foram 42 estações. Sai da tua terra, Ramsés, onde eles se encontravam, figura do mundo, porque o Egito, biblicamente, é uma figura do mundo. E vai para a terra que eu vou te mostrar, Sucote, como lemos, que foi a segunda estação. A palavra Sucote vem de Sucô, que significa tabernáculos, tendas. Era um indicativo a Abraão e ao povo, na tipologia bíblica, de que a vida deles agora haveria ser uma vida de tenda. Porque nós não temos aqui nessa terra a habitação final, muito pelo contrário, a nossa habitação é celestial. Então, na tipologia bíblica, Sucote, referenciado em Êxodo, é a mesma relação que diz a terra que eu te mostrarei, significando que ele haveria de fazer uma caminhada em tendas, tabernáculos, não é? Sucote. Sai da tua parentela. Depois de Sucote veio Etã. Etã é a palavra egipciada, se é que a gente pode usar essa expressão, de Edom. Edom tem a ver com o irmão, né, de Jacó. Esaú também, de onde provém os edomitas. Então vocês percebem que aquilo que foi dito a Abraão vai agora suceder com respeito ao povo, porque em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E conforme Gálatas, quem é a descendência de Abraão? São aqueles que são os filhos da fé, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra como o Senhor conduz o seu povo, a despeito da consciência que o seu povo tem dos caminhos do Senhor, e que denota o nível de profundidade do conhecimento do Senhor acerca do estado do coração do seu povo e da inconsciência do seu povo, que ainda julga que pode puxar as cordinhas para poder movimentar as coisas como fazia quando ainda estava no mundo. Agora havia a necessidade do aprendizado, da dependência, da obediência, da reverência, do santo temor e da adoração a esse Deus que cuida e que nos conduz até a terra prometida. Que o Senhor nos abençoe.